e a gente vai estudar a posição relativa de planos, tá? Então com essa aula a gente vai encerrar essa parte aí do curso que a gente está estudando posição relativa entre dois objetos dados no espaço, né? Nós já fizemos reta com reta, reta e plano, e agora a gente vai fazer plano e plano, certo? Então, os problemas que nós analisaremos nessa aula são da seguinte maneira: serão dados dois planos, né? Ou seja, suas equações, tá? E a partir da análise das equações, nós vamos determinar como que esses planos estão no espaço, ok? Então, ó, nós sabemos que dois planos no espaço, lá, se você puxar lá pela geometria espacial, tem duas possibilidades basicamente, né? Ou os planos são paralelos, tá? Então aqui é o plano θ e o plano π, eles são paralelos, né? Não tem nenhum ponto de interseção, nenhum ponto na interseção, tá? Ou esses planos têm uma interseção, eles se intersectam. Aí a gente tem que lembrar lá da geometria espacial que quando dois planos têm interseção, a interseção é uma reta, tá? Então só tem dois planos distintos. Se eu tenho um ponto na interseção, então existe uma reta que passa por esse ponto que está nos dois planos, certo? A interseção entre dois planos distintos dados ou é o conjunto vazio, que é o caso em que os planos são paralelos, tá? Ou é uma reta, tá? Se dois planos têm interseção, nunca vai ser, por exemplo, só um ponto a interseção entre dois planos, tá? Se a interseção não é vazia, é uma reta. Não pode ser nenhum outro tipo de conjunto, tá? Ó, não vamos se enganar aqui pelo desenho. Plano é um negócio infinito, tá? Não tem bordas, igual no desenho aqui, tá? Mesma coisa reta. Tipo, pensa uma folha de papel, uma folha de sulfite, só que sem a borda, tipo infinita, tá? Nas duas dimensões ali. Então, só que acontece, como serão dadas duas equações, uma para cada plano, pode ser que o exercício me dê duas equações que representem o mesmo plano, né? Como nós já vimos lá, a equação, por exemplo, geral de um plano não é única, né? Elas variam entre si pela multiplicação de um escalar, né? Então acontece, pode acontecer que nós tenhamos duas equações que representem o mesmo plano π, tá? Então nesse caso, o comportamento desses dois planos vai ser mais o comportamento, na verdade, assim, dos vetores normais, né, obtidos a partir das equações, terão mais ou menos o mesmo comportamento que os vetores normais do caso em que os planos são paralelos distintos, tá? Então, de novo, esses dois casos aqui, ó, nós vamos dizer que os planos são paralelos. Aí então, no caso em que os planos sejam paralelos, nós vamos dividir em dois subcasos. Paralelos coincidentes e paralelos distintos, tá? Paralelos coincidentes quer dizer que as equações dadas representam o mesmo plano, tá? É o mesmo plano. Então, digamos que ele dê um plano π com uma equação geral e um plano θ com uma outra equação geral. Aí você vai lá, faz a análise e vê que essas duas equações gerais representam o mesmo plano, ou seja, o plano π e o plano θ são iguais. Então vamos dizer que eles são paralelos coincidentes. E paralelos distintos quer dizer que os planos são diferentes e não tem interseção, né? É o paralelo usual ali da geometria. E a outra possibilidade é o caso em que há uma interseção e essa interseção é uma reta, ok? Nesse caso, nós diremos que os planos são transversais. E quando os planos forem transversais, nós vamos determinar essa reta aqui, ó, essa interseção entre os dois planos, tá? Além disso, a gente vai conseguir, olhando para os vetores normais, diferenciar o caso em que os vetores são perpendiculares, os planos são perpendiculares, tá? E o caso em que os planos não são perpendiculares, ok? Vamos lá, então. Como vai funcionar a análise? Então, ó, eu vou supor que eu tenho um plano π e eu conheço uma equação geral dele. Se o exercício não der uma equação geral, a gente vai conseguir determinar, tá? Em um plano θ, eu tenho uma equação geral também. Digamos... Deixa eu ver como é que eu chamei lá embaixo. Ah, tá.
Aqui ó, eu vou chamar de A1, aqui B1, C1, D1 e o plano θ, ele vai ter uma equação geral da forma A2x mais B2y mais C2e mais D2 igual a zero. Então aqui ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 são números, tá? Ok? E as x, y, z são as incógnitas, né? Aqueles pontos que satisfazem essas equações são os pontos que estão nos planos, né, correspondentes. Então, ó, como nós vimos na aula passada, se eu pegar o vetor A1, B1, C1, esse vetor M é um vetor normal ao plano π. E se eu formar o vetor de coordenadas A2, B2, C2, eu vou chamá-lo então de N. Esse é um vetor que é normal ao plano θ. Ok? Análise será feita em cima com respeito aos vetores normais, tá? Então olha só. No caso em que os planos são paralelos, tanto faz coincidentes ou distintos, os vetores normais, ó, são paralelos, né? São LD. Agora, se esses dois vetores são LD. Mas ó, o que acontece? Vamos fazer aqui, ó. O que acontece quando eles são LD? Então lembrando, dizer que esses dois vetores são LD, né? Isso implica que existe um número K real, tal que o N é K vezes M. Mas o N é o A2, B2, C2 e o M é o A1, B1, C1. Tá? Então, nos dois casos, nós vamos ter que, se eu olhar para os coeficientes aqui, ó, esquece o termo independente, o D, tá? Os coeficientes que estão multiplicando as variáveis x, y, z, elas são proporcionais. Nesse sentido aqui, ó, existe um número que multiplicado, né, pelas coeficientes do π gera os coeficientes do θ. Certo? Agora, o que vai acontecer se os planos forem iguais? Não sei se vocês lembram, né? Se os planos forem iguais, é porque essas equações gerais só tem uma possibilidade. Nós vimos lá quando a gente estava falando de equação de um plano, equação geral do plano. Duas equações gerais, elas representam um mesmo plano, se e somente se uma equação difere da outra pela multiplicação de um número real não nulo. Ou seja, então nesse caso que eles são iguais, vai acontecer que o D1, quando eu multiplicar por K, vai ser igual a D2. Tá? E se eles forem diferentes, não vai acontecer isso. O KD1 tem que ser diferente do D2. Porque olha só, se a gente está nesse caso aqui, né? K vezes A1 é A2, KB1 é B2, KC1 é C2. Se o KD1 for igual a D2, é porque essas equações, uma é múltipla da outra, né? Se eu pegar a equação do π e multiplicar por K, eu vou obter a equação do θ. Então aí os planos θ e π são iguais. Certo? E se eles forem diferentes, não vai poder acontecer isso. Né? Então, análise, vamos passar para essa parte. Então suponha que tenhamos dois planos π e θ, né, duas equações gerais. Primeira coisa, se os vetores normais que você tem ali forem LD, ou seja, os vetores são paralelos, né, um é múltiplo do outro, então os planos são paralelos. Ok? Aí como é que a gente faz para analisar se os planos coincidem ou não? Você vai pegar os coeficientes das duas equações gerais, o A1, B1, C1, D1 e o A2, B2, C2, D2, e ver se tem um número, se vale essa relação.
Se eles são proporcionais. Em outras palavras, você vai olhar se uma equação é múltipla da outra. Tá? É isso. Agora, se existe um K, isso aqui sempre existe, né? Porque a gente está analisando o caso que eles são paralelos, os vetores normais. Então sempre vai existir um K, nesse caso, né? Se você mostrou isso, é porque tem um K tal que K vezes A1, B1, C1 é A2, B2, C2. Agora, se você pegar o K e multiplicar por D1 for diferente do D2, os planos não são iguais. Então eles são distintos. Então eles são paralelos distintos, né? Que é o paralelo lá da geometria espacial mesmo, né? Os planos não têm interseção, tá? Agora, o caso em que esses vetores normais são L e I, né? Então eles não são paralelos, são, digamos, esses dois casos aqui. E no caso em que os vetores são L e I, né, os vetores normais, os planos serão transversais, tá? Eles terão que ter uma interseção, ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer, se você olhar lá para os coeficientes, né, é que qualquer K que você pegar, o K A1, B1, C1 vai ser diferente do A2, B2, C2. Ou seja, os três primeiros, os coeficientes aqui, ó, que acompanham x, y e z, não serão proporcionais às duas equações, tá? Isso significa que os vetores normais sejam L e I, tá? Então, isso que a gente tem que se preocupar aqui. Agora, quando tem interseção, né, os planos são transversais, eles podem ser perpendiculares ou não. Aqui são perpendiculares, né? Ó. O ângulo entre esses dois planos é 90 graus. E aqui não. O ângulo, por exemplo, aqui é... Vou fazer esse lado aqui, ó. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus, por exemplo. Tá? Como é que a gente sabe qual desses dois casos ocorre? Você vai olhar agora se os vetores normais, o N e o M, se eles são ortogonais ou não. Porque olha só, se os planos são ortogonais, perpendiculares, né? O ângulo é 90 graus. Então quando você pega os vetores normais, então olha o M, vai ser um vetor normal ao plano π, ele será paralelo ao plano θ. E o N, que é o vetor normal ao plano θ, será paralelo ao plano π. Então quando você olha os vetores normais aqui, ó, esses dois vetores azul que eu pintei de azul, eles serão ortogonais entre si. E nesse caso não. Só que em geometria analítica a gente sabe que para determinar se dois vetores são normais ou não, basta a gente calcular o produto escalar entre eles. Se der zero, os vetores são perpendiculares, né, são ortogonais, e portanto os planos serão perpendiculares. E se os vetores normais não forem ortogonais, é que os planos são transversais, não perpendiculares, tá? Aí quando acontecer esses dois casos aqui, ó, nós vamos ver alguns métodos aí para a gente encontrar a reta, né, que é a interseção entre esses planos, tá? Então, aí a análise está aqui, ó, em resumo. Segundo caso, se você foi lá e mostrou que os vetores normais formam uma sequência ali. Então isso implica que os planos são transversais, tem interseção. Aí acontece, se a gente quiser analisar uma análise maior aí, ó, você vai olhar o produto interno, produto escalar entre os vetores MN. Se for igual a zero, os planos são perpendiculares. Se o produto escalar for diferente de zero, então os planos não serão perpendiculares. Ok? Pessoal, então ó, o conteúdo teórico da aula era esse. Tá? Então ó, esses exemplos aqui eu peguei no capítulo 15. E lá naquele capítulo a gente só faria a interseção de dois planos, tá? Só que, como eu já expliquei como a gente faz para encontrar a posição relativa de dois planos, então a gente vai fazer, digamos assim, todo o processo. Primeiro a gente vai determinar como esses planos estão no espaço, e depois a gente olha as interseções, né? Quando existir, né?
Então, ó, nesse exemplo são dados os planos P1 e P2. Ambos são dados a partir de equações gerais, né? Então, primeira coisa. Quem é um vetor normal ao plano π1, né? É só olhar os coeficientes que estão multiplicando as incógnitas x, y e z. Esse aqui é um vetor normal ao plano π1, né? E esse vetor n, que vai ter coordenadas 1, menos 1, 2, é um vetor normal ao plano π2. Certo? Ó, se você olhar para as coordenadas, claramente esses vetores são L e I, né? Porque olha só, a primeira coordenada para... Qual o número que multiplicado por m vai coincidir com n na primeira coordenada? É o 1, né? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Só que a segunda coordenada, se multiplicar por 1, não vai dar menos 1. Então esses vetores serão LI. Ó, note que... Então vou mostrar que eles são LI. Acho que aqui a forma mais fácil é pelo determinante, né? Olha ali a primeira e segunda coordenadas. É 1, 2. 1 menos 1. Vai dar 1 vezes menos 1. Menos 1 menos 2 vezes 1. 2. Então, isso dá menos 3, que é diferente de 0. Logo, essa sequência MN, ela é LI. Se vocês lembrarem, quando os vetores diretores são LI, né? Os planos são transversais. Então, há interseção aqui, né? Não vazia, eu quero dizer. Aí assim, os planos π1 e π2 são transversais. Transversais no sentido de que há interseção entre esses dois planos, ok? Agora vamos determinar a interseção deles, tá? Então vamos determinar essa interseção. Então acontece, a interseção é uma reta, tá? A gente já sabe que é uma reta. Então, se um ponto, vamos analisar primeiro. Se um ponto está na interseção, ele está nos dois planos. Então, ele vai satisfazer as duas equações gerais. Então, a gente vai montar um sistema, tá? Então, note que um ponto x de coordenadas x, y, z está em π1 interseção com π2, se e somente se vale o seguinte: x mais 2y mais 3z menos 1 é igual a 0. X menos y mais 2z é igual a 0. Bom, só fazer um comentário aí. Eu não usei muito com vocês, mas porque a gente precisava ver isso primeiro. Quando tem dois planos e a interseção deles não é vazia, né, é uma reta. Então, em muitos problemas, tem uma quarta forma de apresentar equações de uma reta, a partir de duas equações gerais de dois planos distintos. Ou seja, isso aqui, ó, esse sistema aqui, ó, se você prestar atenção, representa uma reta, porque é justamente a interseção dos dois planos que tem essas duas equações gerais, tá? Isso aqui a gente chama de representar a reta na forma planar. Então você está representando uma reta como uma interseção de dois planos.
tá? Que é o que acontece aqui, né? Então vamos lá. Vou chamar esse sistema aqui de... Não, vou chamar a primeira equação de 1 e a segunda de 2. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte. Pega uma equação e isola uma variável, tá? Vou isolar o x na primeira equação, da segunda equação. Então, ó, isolando x na equação 2, obtemos que, olha só, no final, isso aqui a gente sabe que é uma reta, né? Então, esse sistema que a gente vai encontrar infinitas soluções, né? Porque todo ponto da reta, de uma reta, vai ser a solução desse sistema. Então, basicamente a gente vai ter que fazer é escrever duas variáveis em termos de uma a outra, tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui é escrever o x em função de y e o z em função de y. É isso que a gente vai fazer, tá? E é sempre vai funcionar fazer assim, ó. Vai em uma das equações, isola o x, ou isola o y, ou isola o z. Isola que você achar mais fácil, tá? Eu vou isolar aqui na segunda, porque acho que é mais simples aqui. Então, ó, na segunda equação, nós obtemos que o x é igual a y menos 2z. Chama isso aqui de 3, que a gente vai precisar depois. Aí o que acontece? Vou pegar essa equação 3 e vou substituir na outra que eu não usei, que é a primeira. Note, se eu pegar esse y menos 2z e substituir aqui na primeira equação, nós vamos obter uma equação que depende só de y e z. Tá? Daí a gente vai isolar uma dessas variáveis e vai voltar a substituir na terceira. Então a gente vai obter, por exemplo... Bom, vocês vão ver. Agora, substituindo a equação 3 na equação 1, segue que, olha só, no lugar do x põe y menos 2z, então vai ficar y menos 2z mais 2y mais 2z mais 3z menos 1 igual a 0. Certo? Aí aqui, fazendo as contas aqui, né? Então, y mais 2y, 3y, 3z menos 2z dá z, menos 1 igual a 0. Ó, se eu quiser isolar o y, eu vou ter que dividir por 3 depois, vai ficar, digamos assim, uma coisa mais... Acho que é mais simples a gente isolar o z, né? Aí, isolando o z, ele fica 1 menos 3y. Isso aqui, vou chamar de 4. Então, esse aqui é o x. Esse aqui é o... Ó, note que o z, aqui que nós encontramos, ó, ele está em função só do y. Aí o que a gente faz agora? Pega essa z que está só em função de y e substitui e volta aqui na 3, ó. Nós só trocar o z que está aqui, ó, por 1 menos 3y, a gente vai ter o x em função de y. E basicamente a gente vai encontrar a reta, né, que a gente quer. Agora, substituindo 4 em 3, obtemos. Então vai ficar x é igual a y menos 2z. Então vai ficar menos 2, aí o z, que é 1 menos 3y. Aí resolvendo aqui, ó. X é igual a y menos 2 mais 6y e consequentemente o x é 7y menos 2. Então esse é o valor de x que a gente quer.
Então o ponto X aqui, ó, que está na interseção, ele é da forma 7y menos 2, y está livre, né? 1 menos 3y. E esse y que se for ver, é um número real lá, que é o parâmetro da equação da reta quando a gente obtém. Ó. Portanto, eu não vou fazer sempre isso aqui não, mas acontece, ó, todo ponto, a gente vai fazer direto na próxima vez, tá? Todo ponto da forma x é igual, então, ó, a primeira coordenada tem que ser 7 menos 2y, a segunda coordenada tá livre, e a terceira coordenada, cadê o z? É 1 menos 3y. Está em π1 interseção π2. Se você olhar esse aqui, ó, você pode reescrever da seguinte forma: x é igual a menos 2, 0, 1, mais y, que multiplica 7, 1, menos 3. Então, isso aqui, ó, é a equação geral, equação vetorial da reta que é a interseção desses dois planos. Tá? Então, como? Então, vou reescrever ele, ó. Então, primeiro, escreve. Ó, eu peguei os números, né, que não estão multiplicando y. Menos 2, 0, 1. Esse é um ponto da reta. Agora, quem é o vetor diretor? Só olhar quem multiplica o y, né? É o 7, 1, menos 3. Quisesse trocar esse y por um lambda ou alfa, também poderia, tá? Então, segue que essa interseção é a reta que contém o ponto menos 2, 0, 1 e é paralela ao vetor 7, 1, menos 3. Ok? Se eu quisesse também colocar na forma as equações paramétricas, né? Acho que é até mais fácil. Que a gente viu, ó, o x é 7y menos 2. No próximo exemplo eu faço assim, né? O y é y. Então, e o z é 1 menos 3y. Aí acontece, para não ficar estranho assim, a gente vai lá e muda isso aqui. E troca o y por lambda. Aí você obtém as equações, né, paramétricas da reta. Ok? Que é a interseção desses dois planos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Agora, a gente vai determinar a posição relativa entre esses planos aqui, ó. Ok? Então, primeira coisa, note que a gente tem que encontrar vetores diretores para esses planos. Vetores normais, perdão, nada com diretores não. Então, um vetor diretor para o plano π1, ó, é o 1, 1, 1.
E um vetor normal para o plano π2 é o vetor 1, 1, menos 1. Então, esse aqui é um vetor diretor do plano π1. Claramente eles são LI, né? Eles são... Um pode ser múltiplo do outro, né? Porque é da terceira coordenada aqui, ó. Como? Vamos pegar a segunda e terceira coordenadas, né? Se eu pegar a primeira e segunda, não dá pra provar que eles são LI, mas a segunda e terceira dá, né? Ó, fazendo a conta, vai ficar 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1, só tem que trocar o sinal. Então, esse determinante é menos 2, que é diferente de 0. Então, disso segue que esses vetores Mn eles formam uma sequência LI. E, consequentemente, os planos π1 e π2 são transversais. De novo, eles têm interseção. Tá? Primeira coisa, vamos ver se eles são perpendiculares ou não. Tá? Então, como? Calcula o produto escalar entre esses dois vetores. O M é o 1, 1, 1 e o N é o 1, 1, menos 1. Fazendo a conta vai dar 1 mais 1 menos 1, que é 1, que é diferente de 0. Segue então que os planos π1 e π2 eles são transversais, não perpendiculares, né? Então, vou pôr assim, não são perpendiculares. Agora vamos encontrar a interseção, tá? Entre esses dois planos. Eles são transversais, então a interseção entre eles é uma reta. Então, ó, um ponto X de coordenadas x, y, z está na interseção entre esses dois planos, C e somente C, ele satisfaz as duas equações gerais, né? Que estão aqui, ó. X mais y mais z menos 1 igual a 0. E a segunda é x mais y menos z igual a 0. Chama essa equação de 1 e essa equação aqui é 2. Ó, na segunda equação a gente pode isolar o z, né? Então, isolando z na equação 2, não precisa escrever não, em 2, obtemos, então o z é x mais y, vou chamar isso aqui de 3, pega 3 e substitui na primeira, então esse x mais y é z, né? Então a gente vai obter que, deixa eu ver se eu acho, obter coisa, isso. Ou a gente substitui o x mais y por z, ou troca o z por x mais y, tanto faz, tá?
Vamos lá então. Substituindo. Três em 1, é justamente a equação que eu não usei ainda, né? Das originais ali. Segue aqui. Então, ó. No lugar do z eu vou pôr x mais y. Então vai ficar x mais y mais x mais y menos 1 igual a 0. Mas isso aqui implica que dois x mais 2y é igual a 1, né? Ó, x mais x, 2x, y mais y, 2y, menos 1 igual a 0. Então, se eu isolar o 2x mais 2y, a gente obtém isso aí. Então, o que eu vou fazer agora? Não, eu vou isolar o y ou o x aqui, ó, tanto faz. Tá? Isolar o y. Isso que implica que o 2y é 1 menos 2x. Ou ainda acho que o y é meio menos 2x dividido por 2 é x. Meio menos x. Então, note que nós já temos o y em termos do x. Agora o que eu faço? Pego essa equação, que eu vou chamar de 4, substituir na 3. Aí a gente vai pegar o z dependendo só do x. Tá? Substituindo a equação 4 em 3, obtemos. Então, olha só. Z é x mais y. Então, z é igual a x mais y, que é meio menos x. Só que, ó, vai ficar x menos x, vai sobrar meio, né? Então, o z é igual a meio. Então, ó, nós encontramos tanto y e z em função de x. Então, o x está fazendo o papel do lambda lá das equações vetoriais, né? Ó, então, portanto, todo ponto da forma x é igual a x meio menos x meio está em π1 interseção π2. Então, como é que a gente determina então a reta? Tá? Por exemplo, as equações, a reta, que é a interseção desses dois planos, né? Por exemplo, as equações paramétricas dela. Logo, π1 interseção π2 é a reta de equações paramétricas ó, x, eu vou trocar então esse x aqui, ó, que aparece aqui por lambda. O y é meio menos lambda e o z é igual a meio. Se você olhar esse sistema de equações paramétricas, né, então ele é equivalente ao seguinte sistema, né? X é igual a 0 mais 1 lambda, y é meio mais menos 1 lambda, e o z é igual a meio mais 0 lambda. Ou seja, essa interseção aqui é a reta que passa pelo ponto 0, meio, meio
e é paralela, ou seja, a direção, né, dessa reta é dada por esse vetor aqui, ó. 1 menos 1, 0. Ou seja, esse 1 menos 1, 0 é um vetor diretor da reta que é dada, é a interseção desses dois planos. Certo? Então, talvez a parte mais difícil aqui, né, é resolver esse sistema, né? Achar a interseção quando for uma reta, né? Então, a tática é sempre a mesma, tá? Pega uma equação, isola uma variável. Aí você vai na outra equação, aí você vai obter uma nova equação, né? Uma 3. Aí você pega essa equação 3, substitui essa variável que você isolou na outra equação que você não usou. Então, no caso, eu usei primeiro a 2, encontrei 3, aí peguei a 3, substituí na primeira, encontrei 4. Aí você pega esse 4 e volta na 3. Aí você vai obter, no final do processo, vai ter pego duas variáveis, por exemplo, lá, x e y, em termos de z. Aí esse seu z, então todo ponto da interseção, né? Você vai obter as suas coordenadas em termos de z. Aí você troca esse z por um lambda, você vai achar então as equações paramétricas, né? Ou qualquer outro tipo de equação que você quiser para a reta que é a interseção desses dois planos, ok? Então consideremos então nesse exemplo C dois planos π1 e π2, né? E ambos são dados a partir de equações gerais. Olha só o que acontece aqui, ó. Note que um vetor normal ao plano π1 é o vetor 1, 1, 1. Isso aqui é um vetor normal ao plano π1, né? E um vetor normal ao plano π2, ó, a gente obtém aqui, ó, 2, 2, 2, né? São os números que estão multiplicando o x, y, z. Isso aqui é um vetor normal ao plano π2. Claramente, ó, o vetor n é duas vezes o vetor m, né? Ou seja, eles são LD. Então, isso significa que esses planos são paralelos. Aí falta determinar se eles são paralelos distintos ou coincidentes. Ok? Então, ó, como o vetor n é igual a 2m, segue que os planos π1 e π2 são paralelos. Aí lembra o que acontece nos casos que são paralelos, né? Então, eu comentei, quando eles forem paralelos, né, tem um número que multiplicado pelas coordenadas do vetor m vai gerar o vetor n, né, as coordenadas. Ou seja, os coeficientes que estão multiplicando x, y, z, né, são proporcionais. Aí aqui, ó, eu estava chamando de k, né, a constante de proporcionalidade. No nosso exemplo aqui a constante é 2, né? Ou seja, é o número que multiplicado pelo vetor m dá o vetor n. O que acontece? Se esses planos são iguais, então 2 vezes menos 1 tem que ser igual a menos 1. Isso claramente é falso. Então esses planos são diferentes. Como eles são diferentes e eles são paralelos distintos. Tá? Então lembra que eu falei assim, ó. Aqui, ó. Você vai olhar aqui, né? Quando o MN é LD, né? Então os planos são paralelos. Aí, quando os planos são iguais, quando eu falei nessa parte azul aqui, eu falei, ó, sempre você vai ter isso, ó. K1, B1, C1 é igual a 2, B2, C2. Você vai ter isso aqui verdadeiro porque os vetores normais são paralelos. Então existe um caso que satisfaz isso. Agora, se para os termos independentes, que os números independentes aqui, ó, que não estão multiplicados por nenhuma, não são constantes aí não são os coeficientes que estão multiplicando nenhuma das variáveis x, y ou z. Se eles não seguem a mesma proporção, né? Então os planos são distintos, né? Então, o nosso K aqui no nosso exemplo é 2. Como 2 vezes o D1 vai ser diferente do D2, os planos são diferentes. Ok?
Além disso, como 2 vezes, aí eu vou olhar esse, o menos 1, que é o D1, digamos assim, da fórmula, e esse menos 1 é o D2. Como 2 vezes menos 1 é diferente de menos 1, segue que os planos π1 e π2 são diferentes. E assim, o que está acontecendo aqui é que esses planos, deixa eu só escrever, π1 e π2 são paralelos distintos. Ou seja, a interseção entre eles é vazia. Tá? Último exemplo aqui que eu preparei para vocês hoje também, ó, bem fácil, simples de analisar. Porque, ó, se você um pouquinho de esforço, você vai ver que a equação do plano π2, ó, é 3 vezes a equação do plano π1, né? Ó, pega a equação do π1 e multiplica por 3, ó, 3x mais 3y mais 3e menos 3 igual a 0. Tá? Ou seja, 3 vezes as coeficientes A1, B1, C1, D1. Eu tenho que usar o mouse, né? Ó, o A1 tá aqui, o A2, o B1, o C1 e o D1. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter, ó, o A2, o B2, o C2 e o D2. Tá? Então, ó, como? Como é que ele vai? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de maneira usual, vai. Note que o vetor normal ao plano π1, esse vetor 1, 1, 1, né? Esse aqui é um vetor normal ao plano π1. E esse vetor n, né, que é o vetor normal ao plano π2, ele vai ter coordenadas 3, 3, 3. Então esse aqui é um vetor normal ao plano π2. Então, como o vetor n, ele é 3 vezes o vetor m, isso é só olhar para as coordenadas, isso é óbvio. E também 3 vezes o menos 1 é exatamente, vai dar o menos 3 aqui também, tá? Ou seja, os 4 coeficientes aqui as duas equações gerais, né, eles seguem a mesma proporção, tá? A constante de proporcionalidade é 3. Segue que os planos π1 e π2 são iguais. Tá? Então, claramente, a interseção é um plano só. Então, é o próprio plano. Ok, pessoal? Bom, o que eu tinha para mostrar nessa aula era isso.